Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38. Eu queria pedir um pouco mais de retorno para mim. Mateus 9, versículo 35 ao versículo 38. Farei a leitura do versículo 35, eu gostaria que a igreja pudesse me acompanhar, fazendo a leitura dos versículos pares. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Hoje eu gostaria de discorrer sobre o assunto compaixão. Eu sei que já é um tema bem conhecido de vocês, mas talvez no meu discorrer você possa identificar alguma novidade e talvez o Espírito Santo possa dizer de uma maneira diferente. Hoje não tem nenhum ponto específico, apenas eu vou apresentar o que não é compaixão, o que é compaixão, e o que nos impede para agirmos com compaixão. Veremos também por que é que nós devemos ter compaixão. E por último, benefício, pelo menos um benefício da compaixão. Suponhamos que nós tivéssemos um termômetro para medir o nível de compaixão dos nossos irmãos. E esse termômetro tem só 3 medidas. O nível de compaixão está muito alto. O nível de compaixão está mediano, ou o nível de compaixão está indiferente. Se você pudesse pontuar como é que está o seu nível de compaixão, onde estaria? Estava vendo o programa de Jô Soares já há muito tempo atrás, e um filantropo estava dizendo o seguinte: nós ajudamos outras pessoas não para deixar outras pessoas felizes, mas nós ajudamos principalmente para me sentir feliz. E esse comentário dessa pessoa me deixou intrigado, assim, em sentido, puxa, é verdade. A gente está ajudando as pessoas não para realmente desejar o que eles querem, mas simplesmente eu me tornar uma pessoa mais feliz. Falando o que não é compaixão, uma ajuda ligada a altruísmo não é compaixão. Muitas vezes fazemos o bem, não necessariamente fazer o que é necessário, fazer muitos atos de caridade para nós sentirmos bem. Como eu disse, isso não é compaixão. Fazer algo para receber em troca, isso é altruísmo. Podemos ajudar, apoiar pessoas, talvez para buscar benefícios fiscais. Existem muitas empresas atualmente, que vocês, antigamente eles doavam parcela para as entidades caridade, mas agora a própria empresa está criando o seu terceiro setor para receber incentivos fiscais. Talvez para você isso possa ser útil, juntar o útil e agradável. Não estou querendo descorajar você a fazer isso. Se a sua motivação for essa, tudo bem. Mas você não pode confundir essa ação com o ato de compaixão. Geralmente esse ato, quando nós fazemos algo para que eu possa sentir feliz, sempre parte da ótica da pessoa que vai ajudar. Nós não levamos em consideração a real necessidade do próximo ou do outrem. Henry Nouwen, não sei se quantos de vocês conhecem, é um padre que escreve bons livros sobre intimidade com Deus. No seu livro chamado Open Hands, ou seja, mão aberta, ele também fala
o que não é compaixão. Se, em primeiro lugar, o altruísmo, fazer uma boa ação, ajudar o outro para você se sentir feliz, não é compaixão, aqui ele pontua que sentir pena, sentir piedade por outra pessoa, isso também não é compaixão. Pena é o que você sente por uma pessoa menos afortunada que você. É um olhar de cima para baixo, vendo a miséria de uma pessoa que está sentada numa rua, comendo a refeição sobrada ou deixada por uma outra pessoa. E para você satisfazer essa sensação de pena ou de dó, o que você faz? Você pode resolver de uma maneira muito simples. Você pode chegar em casa, abrir seu site, internet, e você pode fazer uma ajuda considerável, ou não, para uma agência que trata de fome. Sentir pena não é compaixão, por quê? O R. Naumann pontua que quando você sente pena, e a sua motivação é ajudar aquela pessoa é por dó, existe uma distância. Você não quer participar, você não quer saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Unicamente, você está preocupado para resolver uma questão chamada fome. Mas você desconsidera se a pessoa está com dor de barriga, ou se aquela pessoa está emocionalmente afetada. Ou seja, você não se envolve, você não tem contato com a pessoa, e você faz uma ação, talvez unilateral, para ajudar a pessoa. Portanto, sentir pena e você fazer uma doação, fazer uma ajuda por sentimento de dó, isto também não é compaixão. Afinal de contas, o que é compaixão? Fiz algumas pesquisas, e compaixão vem do latim compassione, prefixo com, da palavra passione. Passione significa o quê? Dor, sofrimento. Talvez no nosso português existe uma tradução mais perto da palavra compaixão, que significa compadecer. Tempos atrás eu entendia, né? Se você abre o calendário, né? E está lá a Páscoa, e no calendário está escrito Paixão de Cristo, não é? Eu não entendia, como assim Paixão de Cristo? Jesus está apaixonado por alguém, né? Eu não entendia, mas se você vê essa terminologia em latim, paixão significa o quê? Dor e sofrimento. Aí você, agora aquela palavra, paixão de Cristo, faz sentido. Significa sofrimento de Cristo. Alguns outros dicionários trazem que a compaixão é bem semelhante à empatia. Mas outros diferem. Alguns falam que a empatia não é sinônimo de compaixão. Por quê? Porque há uma diferença fundamental entre dois termos. A empatia não passa de uma compreensão do estado emocional de outro, ou de outrem. Na nossa atribulada vida diária, é comum nós defrontarmos com inúmeras situações infelizes, não é verdade? E essas situações comovem o meu coração. E às vezes, você é capaz de até derramar lágrima pela situação de uma cidade, pela situação de um indivíduo, ou situação de um país inteiro. Recentemente, nós soubemos que o ISIS, né, o grupo terrorista ISIS, estão perseguindo os cristãos, e a maneira como eles estão matando, perseguindo os cristãos. E você vê aquela situação, você sente empatia
para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas. Empatia não passa de sentimento. Empatia, apenas sentir e não fazer nada. Nós não podemos confundir isso. Nós não podemos falar, poxa, vamos ter compaixão para aquelas pessoas que estão lá em Iraque, recebendo toda a perseguição. O que nós estamos sentindo no máximo, talvez, em muitas coisas que estão ao nosso redor, a situação dos nossos irmãos que passam por dificuldade, talvez o nível máximo que vem a nós é uma empatia. Você condói com aquela pessoa, você sente as mesmas dores, mas fica por aí. Isso não é transformado em ação. Isso apenas termina num sentimento. Afinal de contas, o que é ter compaixão? Seu Duque, você pode, acho que tem uma definição, nos slides. Esse é o termômetro, já foi. Ixi, uma letra bem pequena, mas vamos lá, eu vou estar lendo. Ter compaixão significa colocar-se incondicionalmente ao lado do outro, sem qualquer tipo de julgamento quanto à situação que a pessoa está vivenciando, sem nenhum outro desejo que não seja o de propiciar auxílio à condição na qual aquele que se encontra, aquele ser que se encontra. Ou seja, é o desejo de aliviar o sofrimento alheio por intermédio de ações. É uma intervenção direta na vida daquela pessoa. Talvez uma palavra mais simples, um termo mais simples. Compaixão não é sentimento, compaixão é ato. Por isso, o tema de hoje que escolhi é o ato da compaixão. A compaixão só é possível se aquilo que você sente para o próximo está indo na prática. Você está conseguindo transferir esse sentimento até na vida do seu próximo. Jesus teve compaixão de cegos, paralíticos, endemoniados, do que estavam com fome, do que estavam com sede, do que estavam doentes. Ele aliviou as dores dos enfermos, ele saciou a fome das pessoas que o seguiam. Ele até mesmo acalmou a tempestade. E tudo isso foi motivado pela palavra compaixão. Se você ler o versículo 35, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Todo milagre, uma coisa que antecedeu o milagre, foi o sentimento, o ato de compaixão de Jesus. Se você fosse escolher, dentre todos os milagres, todos os atos de compaixão de Jesus, qual seria? Talvez a multiplicação de pães, porque conseguiu atingir um número grande de 4.000 só homens, Ou seja, então devia ter pelo menos umas 14.000, 15.000 pessoas, contando as mulheres. Então esse foi o maior ato de compaixão de Jesus para com a humanidade. Será? Pensei, refleti, qual foi o maior ato de compaixão, levando a consideração a definição de compaixão? De você colocar-se incondicionalmente e sem julgamento, propiciando a ajuda à pessoa. Jesus demonstrou isso pelo fato de ele se tornar uma pessoa
encarnada. Jesus poderia muito bem ficar lá no céu e sentir pena e dó da gente, não é? Ele podia muito bem, né, enviar o cartão de crédito lá no computador, na internet, lá do céu, e vamos resolver essa parada para eles? Manda o anjo Gabriel, plim. Manda o profeta Elias, plim. Jesus poderia muito bem apenas sentir pena da sua criação, da sua humanidade lá de cima. Não é verdade? Naquela época do Novo Testamento, lá em Jerusalém, tinha aquela piscina, né? Aquela piscina, aquele poço, né? Onde os enfermos estavam ao redor. E quando o anjo descia e mexia as águas, os primeiros que entravam naquela água, né, eram curados. Ele podia manter alguns pocinhos, né? Um poço de saúde, essas piscinas de saúde, né? Em alguns países, né? E fica lá só com pena, coitado deles, por que ele não está entrando ali naquela água? Puxa, eu providenciei. Mas Jesus, ele não se contentou em apenas sentir pena da humanidade, mas ele teve compaixão. O que significa compaixão? É participar da dor, da necessidade humana, como fosse humano. A vinda de Jesus é o exemplo máximo de compaixão. Por quê? Ele não precisava sentir fome, mas sentiu. Ele não precisava sentir sede, mas na cruz ele teve sede. Ele não precisava ser traído, ele não precisava ser abandonado, ele não precisava sofrer, ele não precisava sentir dor. Mas, por compaixão de mim e de você, ele levou essa questão até a cruz. O que impede de eu e você termos compaixão pelas pessoas? Seu Duque, acho que tem um último slide aí. É o nosso senso de julgamento. O que impede de eu ter compaixão das pessoas que estão do meu lado? Nós temos critérios. Uma vez, quando eu morava em Bom Retiro, né, eu sei que muitas pessoas inventam um monte de histórias para arrancar seu dinheiro, né? Eu estava andando ali na Rua Prates e uma pessoa veio com toda a cara triste, chegou assim, né, aquela ainda estava no começo da moda de pedir dinheiro, porque foi assaltado e precisa de condução, né? Aí ele veio, estou precisando de R$50, me roubaram tudo, perdi documento, estou aqui nessa cidade, e se só R$50, né, eu poderia, né, voltar para a minha terra, tranquilo, etc, etc. E eu fiquei, não sei se é compaixão, se é pena, mas naquela hora, abri uma carteira, aqui, ó, irmão, você pode voltar para a sua terrinha. Aí eu falei, eu fiz um ato bom, fiquei todo feliz. Isso foi de manhãzinha. À tarde, eu estava de carro, e parei naquela esquina, né, da Prates. E não é que o cara vem de novo? Ele bateu assim, veio com aquela história lá, aquela cara triste, olha, eu fui roubado, isso aqui. Eu falei, meu, eu já dei R$50, você está ainda aqui, você não foi embora ainda? Aí o cara ficou meio sem jeito, né? O que acontece? Esse episódio vai marcar minha vida para sempre, não é? Tipo, nunca mais vou dar dinheiro para esses caras. Os caras vão fazer um mau uso do meu dinheiro. Os caras mal agradecidos, ficam mentindo, né? Fica tirando, né? Abusando da minha bondade. Não é verdade? E a gente generaliza, né? Aquele ato de R$50 valeu para o resto da minha vida. Não vou ajudar mais ninguém na minha vida, né? Alguém que está precisando de condução, nunca mais vou ajudar. Quando você para no semáforo, o cara vem limpar
seu vidro, o cara vai vender balinha, o cara está lá esmolando. Você fala, não vou dar esse dinheiro, não vou dar nada, porque eu não quero alimentar esse mercado, eu não quero alimentar esse vício. Eu tenho certeza que se der dinheiro, o cara vai lá na próxima esquina, ele vai se drogar, e um dia ele vai vir muito louco, ele vai querer me matar, né? Tudo isso é o quê? É um senso de julgamento que nós criamos. E muitas vezes desculpa para não ajudar as pessoas. Vamos contar essa história de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Você levou em consideração o seu senso de julgamento. Você decidiu que aquele cara não merece a sua compaixão, porque ele abusou da sua bondade, não é? Não é geralmente isso que nós pensamos? Agora imaginemos a nossa relação entre eu e Deus. Nós pedimos esmolas a Deus. Ele pode dar uma vez, Ele pode dar 2 vezes. Nós pedimos mais para Deus. Até que então ele descobre que todo o recurso que Deus estava dando para nós não estava sendo gasto na vontade de Deus. Deus descobriu. Em vez de gastarmos os recursos para a expansão, para a vontade de Deus, nós estamos gastando para alimentar o nosso desejo do pecado, a nossa carnalidade. Agora a pergunta, será que Deus vai deixar de ter compaixão de nós? Será que, pelo fato de eu pedir esmola a Deus e você pegar esse dinheiro e depois você chega a Deus, Deus, eu estou precisando de mais. Deus fala, não, eu sei o que você vai fazer. Você vai usar a coisa errada. Nosso Deus não é assim. Ele dá, Ele participa. Mesmo sabendo que eu vou usar aquilo de uma maneira inapropriada. Ele derrama a sua compaixão. Ele participa e quer participar das nossas vidas. Mas a gente queremos receber a compaixão de Deus, mas não queremos dar compaixão para as pessoas. Nós usamos nosso senso de julgamento para escolher a pessoa que nós queremos ajudar. Está certo isso? Será que está certo você escolher em quem ajudar? Será que está certo a gente medir a pessoa e falar, não, essa pessoa merece e não merece? Não! Nós não temos o direito de escolher a pessoa a qual nós devemos derramar compaixão. Pelo menos nós que dependemos da compaixão de Jesus. Nós que dependemos da misericórdia de Deus. Nós que recebemos gratuitamente. Quem somos nós? Colocar um critério de valores, esse sim, esse não. Esse funcionário não merece. Quem somos nós? E depois ainda temos a cara de pau de pedir a Deus compaixão pela minha vida. Se a gente não tem compaixão dos nossos amigos, dos nossos funcionários, das pessoas que estão ao redor. Por que é que devemos praticar a compaixão? A Bíblia fala no versículo: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. E fala, então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38, peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie mais cearenses, não, envia mais trabalhadores para a sua seara. Por que é que nós devemos praticar a compaixão? É porque está faltando pessoas que tenham compaixão. Tantas pessoas aflitas, tantas pessoas desamparadas. A única pessoa de Jesus, ele fisicamente, ele não era capaz de dar conta. Esse trabalho precisa ser dividido. E ele resolveu essa questão de compaixão na cruz. Na cruz, ele poderia derramar a compaixão para todos. E aquela pessoa que conhece essa compaixão, essa pessoa poderia derramar a mesma compaixão recebida de Jesus para as pessoas que necessitam. Da mesma forma que Jesus, Deus está à procura de pessoas que possam adorar em espírito e em verdade. Ele também está à procura de pessoas que tenham compaixão. Porque está faltando pessoas, não sei se existe esse termo, precisamos de pessoas compaixonadas. Benefício, por último. Qual é o benefício da compaixão? Eu falei a vocês que todos os milagres de Jesus é antecedido pelo ato de compaixão. Jesus olhou, puxa, tenho compaixão dessa pessoa. Puxa, eles estão com fome. Eu preciso dar alguma coisa para ele. Qual é o benefício da compaixão? Imagina você sentir compaixão para as pessoas. A mesma compaixão que Jesus deu a nós, você sentir para o outro, para um próximo. O que pode acontecer? Nada mais, nada menos do que algo inimaginável. Em outras palavras, pode acontecer um milagre. Se eu não resolver ter compaixão, talvez o seu próximo, aquela pessoa que está passando por necessidade, talvez ele não experimente esse milagre. Mas pelo fato de eu ter compaixão, e quando você divide essa compaixão, não um sentimento de penas, ou você ter um sentimento de altruísmo, mas se você realmente ter a compaixão, algo inimaginável pode acontecer. Eu vou encerrar com uma historinha de uma criança, eu já contei essa historinha no passado, no quarto culto, mas vale a pena repetir, né? Tem até a sessão da tarde, vale a pena ver de novo, né? Vale a pena repetir essa historinha. Tinha uma menina chamada Tess, americana. Ela tinha apenas 8 aninhos. Quando viu seu pai e sua mãe conversando sobre o estado do seu irmãozinho chamado Andrew, né? Aqui nós temos Andrew grandão, aqui é Andrew pequeno. Tudo que ela sabia é que ele estava doente e que eles estavam completamente sem dinheiro. Eles se mudariam para um apartamento menor, lá no subúrbio, porque a reserva de dinheiro acabara. E eles não tinham nem contas agora para pagar o médico. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvá-lo agora. E eles não tinham mais a quem pedir esse dinheiro. A Tess, a garotinha, não entendendo bem a situação, ela ouviu o pai dizer à mãe, toda chorosa, somente o milagre poderá salvá-lo agora. E a Tess teve compaixão. Ela não sentiu apenas dó, mas ela queria ajudar o seu irmão de alguma maneira. Ela foi no seu quarto, dentro do armário ela tirou
o livro, o pote de gelatina com a sua economia. Ela virou na mesa e contou 3 vezes. Tinha $1,11. Ela pegou esse dinheiro, saiu por trás de casa sem o pai e a mãe perceber, e ela foi até a farmácia mais próxima, que é 5 quarteirões da casa onde ela se encontrava. Ela foi lá, entrou na farmácia e tinha um monte de gente. E o farmacêutico não dava atenção para essa pequena garota. Passou 5, 10, 20 minutos e ela tentando chamar atenção. Ela batia o pé, ela coçava a garganta, mais nada. Então ela resolveu pegar uma moeda e bater no vidro. E aquele barulho finalmente chamou a atenção do farmacêutico. E o farmacêutico, meio aborrecido, falou assim: menina, o que você quer? Ela olhou para ele: eu preciso comprar um milagre. Quanto custa? Aí o farmacêutico, meio atônito, né? Falei: puxa, nós não vendemos essas coisas aqui. Só que do lado desse farmacêutico estava o irmão dele. Ele tinha vindo, né? Ele viera de Chicago, e ele ouviu atentamente, né? Ao pedido da menina. Assim, por que é que você precisa de um milagre? Perguntou essa pessoa que veio de Chicago. É que meu irmão está doente. Só sei que ele tem alguma coisa na cabeça. E meu pai está sem dinheiro. Mas eu tenho dinheiro. Eu posso pagar por esse milagre. Aí ele pergunta: quanto dinheiro você tem? Eu tenho $1,11. Aí essa pessoa, né, ele era um médico, neurocirurgião de Chicago, Carl Armstrong, falou assim: puxa, $1,11 é preço de um milagre. Ele pegou esse $1,11, colocou no bolso, com outra mão, falou assim: me leva até o seu irmão, eu quero conhecer seus pais. Final da história, descobriu, né, que ele era um especialista, né, que o irmão dele precisava. E através da mão desse médico, esse Andrew, irmãozinho, obteve a cura. Aí os pais, depois dessa cirurgia perfeita, bem sucedida, eles estavam assim: puxa, que grande milagre é esse? Imagino quanto deve ter custado essa cirurgia. E a garotinha até sabia quanto essa cirurgia custou. $1,11, mais a compaixão. Um pequeno ato de compaixão pode mobilizar pessoas que você nunca imagina. O que falta para que aconteça um milagre é que nós possamos ter compaixão para a realidade que nos cerca. Eu gostaria que você pudesse fechar seus olhos neste momento. O ato de ajudar o próximo incondicionalmente, sem usar o meu senso de julgamento, é possível se soubermos qual foi a motivação de Jesus derramar compaixão por mim. Jesus não nos ajudou porque sentiu pena da minha condição apenas. Jesus, ele colocou-se incondicionalmente ao meu lado, sem qualquer tipo de julgamento em relação à minha situação ou à minha pessoa. E ele me curou, me perdoou, me aliviou. Nessa tarde, esse mesmo Jesus, que já tem derramado compaixão em nossas vidas, Ele quer que faça o mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor.
Quantas vezes eu e você praticamos o ato da compaixão, não segundo a minha ótica, segundo a ótica de Jesus. Quero lançar um desafio. Se você tiver uma oportunidade de ajudar alguém nessa semana, faça-o de bom grado. Deixa o seu julgamento de lado. Apenas faça da mesma maneira que Jesus fez e vai fazer comigo. Tenha o seu tempo de oração. Pai, não queremos apenas sentir pena, empatia, mas queremos experimentar o ato da compaixão, Pai. Muitas vezes julgamos, medimos, selecionamos pessoas que merecem a nossa compaixão, mas sabemos que o Senhor nada disso fez para me amar, para me perdoar, para me curar. Pois então, Pai, pelo menos nessa semana, nós queremos fazer o mesmo, sem nenhum critério, simplesmente ajudar, porque um dia eu fui ajudado. Em nome de Jesus Cristo oramos, amém.